Vem ver o que meu noivo fez pra gente jantar hoje. Em clima de Halloween. E começou fazendo pão. Primeiro ele misturou o leite com açúcar, um ovo, o fermento e um pouquinho de sal. Aí a gente queria que ele ficasse um pouquinho laranja, então ele colocou um pouco de corante, misturou e depois foi adicionando a farinha aos poucos. Quando já não dava mais pra mexer com a colher, ele levou pra bancada e começou a sovar. Foi aqui que ele lembrou que tinha esquecido de colocar a manteiga, então ele colocou depois, misturou e continuou sovando por mais ou menos uns 10 minutos até a massa ficar lisinha. Ele deixou descansando até ela dobrar de tamanho. Ele dividiu a massa em bolinhas de mais ou menos 115, 120 gramas, aí foi ajeitando e dobrando embaixo pra ela ficar bem certinha e redondinha. E como a gente tá em clima de Halloween, eu tinha visto essa ideia no Pinterest de fazer o pão em formato de abóbora e a gente resolveu tentar fazer. Eu achei divertido e quis participar, então eu fiz alguns dos pães. É só ir amarrando com um barbante, aí vai virando e ajeitando pra formar tipo os gomos da abóbora mesmo. Sem apertar muito porque a massa ainda vai crescer, então ela ficou descansando enquanto ele fez o bacon. E falando nisso, acho que eu nunca tinha visto um bacon tão bonito. A massa cresceu e já fez o formato da abóbora, então ele passou uma misturinha de ovo com leite por cima e levou pro forno. Ainda em clima de Halloween, eu tive a ideia de cortar o queijo com aquelas carinhas tipo de lanterna de abóbora, sabe? Fiz duas carinhas diferentes, uma mais assustadora e uma mais feliz. Eu achei que ficou muito fofo. O pão ficou pronto, ele passou mais uma manteiguinha derretida por cima para dar esse brilho e aí foi tirando o barbante. Ele foi cortando e puxando o barbante com cuidado por causa dos gominhos e olha só que fofinho que ficou esse pão. Ficou muito gostoso e eu acho que aquela manteiga que ele colocou depois que ajudou a deixar o pão assim tão macio. Ele cortou os pães e deu uma tostadinha na manteiga e aí começou a fazer o smash. Ele faz uma bolinha com a carne, aí leva pra frigideira com azeite e prensa. Depois ele coloca sal, vira, aí coloca o queijo, adiciona um pouquinho de água e tampa pra deixar ele derreter. Ele montou o sanduíche dele também com picles e o bacon. E colocou um palitinho salgado pra fazer o cabinho da abóbora. E essa hora de colocar o queijo pra derreter tem que ficar de olho, porque derrete muito rápido e essa carinha quase ficou sem nariz. Mas olha só se não ficou a coisa mais fofa. Ele colocou o bacon e o palitinho pra finalizar o meu sanduíche e de acompanhamento a gente fez uma batatinha frita. Eu amei, achei que ficou muito perfeito esse smash na versão de Halloween e ficou uma delícia. Quem viu até aqui comenta, nossa, eu levei um susto no final.